geral, aqui no canal eu costumo falar de banca específica, de editais de concurso público, ou falo de citações para usar no Enem, ou leio modelos de redação, dependendo da banca, mas a ideia desse vídeo aqui não é falar de algo específico, mas falar de redação de uma maneira mais ampla, para que você não tenha mais medo de escrever. Porque quando a gente olha as concorrências de edital de concurso, gente, vocês não têm noção. Quando tem prova discursiva, quando tem redação, a concorrência cai. E quando não tem redação, ferve de gente, sabe? A concorrência fica absurda, triplica. E dependendo da banca, a concorrência é menor quando tem redação. Isso revela que as pessoas têm medo de escrever. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre escrita, sobre linguagem, como é que você pode acabar com esse medo, que é um medo que muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm uma insegurança em relação a expor certas ideias e escrever e inserir palavras no papel. Então esse vídeo aqui ele vai te guiar, te iluminar para que você não tenha mais medo de escrever e consiga realizar o seu sonho. Porque, gente, a escrita ela é um portal de realização de sonho. Para você fazer uma faculdade pública e não ter que pagar mensalidade, você vai ter que fazer uma redação de 30 linhas. Para você conseguir benefícios básicos do governo, você vai ter que escrever e assinar seu nome. Para você conseguir assinar um contrato de uma empresa, você tem que escrever. Muitas vezes as empresas até pedem redação, pedem para que você escreva um texto para você se inserir naquele lugar, naquele ambiente. Então a escrita ela é o passaporte para muitas das nossas conquistas. Então se você não tem habilidade e não tem confiança de dominar essa ferramenta, você vai ficar fora de muitas estruturas. Assim, até para você viajar, para você tirar um passaporte, a escrita ela vai ter que perpassar você. Então ou você se ajeita e se torna amigo da escrita, ou você vai ficar excluído de tantas coisas maravilhosas que a escrita proporciona. Então a ideia é que você saia desse vídeo aqui com a confiança de que você pode fazer uma redação. Mas para falar de escrita para redação, eu tenho que falar de escrita de uma maneira mais geral, para que você entenda a força que é a escrita, a potência que ela carrega. Porque, gente, vamos pensar no surgimento da escrita. Existiram civilizações anteriores à nossa que produziram escrita. E produzir a escrita do zero deve ser uma tarefa tão grande. Deve ser uma tarefa... Olha, tem que ser um... Sabe, as civilizações tinham que ser muito fortes para conseguir produzir um abecedário. Para produzir uma composição de palavra. Se a gente for pegar, por exemplo, os egípcios, né? Toda a escrita deles era uma escrita baseada na imagem, né? Então, conjuntos de imagens e figuras. Se a gente for pegar, por exemplo, outras civilizações, como, por exemplo, as civilizações orientais, a gente vai ter a composição de palavras de maneira completamente diferente da língua portuguesa. Então, cada civilização tem uma história, cada história tem uma cultura e cada cultura carrega uma língua. A gente falar a língua portuguesa vem muito da nossa história também, né? Que é uma história que foi marcada pela colonização, né? Embora se a gente for pegar as comunidades autóctones, ou seja, as comunidades que fundaram, né, o nosso país muito antes da chegada dos portugueses, ou da invasão, como alguns preferem, a gente tinha comunidades que tinham uma determinada linguagem, né? Vamos pensar aí nas comunidades indígenas do Brasil, quantas línguas não deveriam existir, mesmo que não fossem línguas sistematizadas de maneira escrita, num dicionário, num livro, mas havia uma cultura oral, inclusive tanto nessa cultura indígena, quanto em culturas, por exemplo, se a gente for pegar culturas tradicionais de alguns países, no continente africano, por exemplo, a gente tem muita figura do contador de história, a figura do xamã, a figura daquele que tem uma certa sabedoria, que não necessariamente domina uma certa escrita, mas ele tem uma sabedoria que é intrínseca à vida. Então ele, por exemplo, ele é o conselheiro, então ele que vai aconselhar os casais, ele vai aconselhar aquela comunidade, ele vai trazer um certo ensinamento para os mais jovens. Então, eles são portadores de um certo conhecimento e sabedoria, a partir muito da reflexão da vida, da própria existência, né? Então, a figura desse ancião que tem um conhecimento a partir da análise sobre a realidade, da percepção e do olhar da vida. A gente também vai ter outras figuras que vão marcar essas comunidades, que vão trazer esse conhecimento, né? A gente pode pensar também em mulheres que, ao longo da história, tinham um conhecimento que não era escrito, mas um conhecimento oral. Se a gente for pensar, por exemplo, nas benzedeiras, se a gente for pensar nas bruxas, nas feiticeiras, nas curandeiras, né? São mulheres que podem não dominar a técnica da escrita ao longo da história, mas elas têm um domínio sobre, por exemplo, quais plantas curam determinadas doenças.
ou qual tipo de erva a pessoa tem que ingerir a partir de uma garrafada, que pode fazer, por exemplo, a vesícula dela não doer, ou o útero não ter mais tanta dor durante o período menstrual. Então, o saber, ele não tá congelado na escrita. O saber, ele é muito mais amplo. O meu avô, por exemplo, nunca soube escrever. Talvez por isso meu propósito seja ajudar tanta gente a escrever, porque ele nunca dominou a escrita. Eu acho que ele sabia no máximo assinar o nome dele. Mas ele era um homem, falam que, né, a gente não tem registro disso, que ele vinha de uma comunidade quilombola, mas pelos relatos, mas ele não sabia dizer ao certo, de Alagoas, e ele vai para São Paulo, interior de São Paulo, para tentar a vida. E ele é um homem que prosperou, então ele começou a ter um barzinho, depois ele foi ter um outro barzinho, ele começou a comprar casas e alugar as casas, e ao final da vida ele já tinha ali um acúmulo de riqueza suficiente para que ele pudesse se manter e manter a família dele. Apesar dele nunca ter domínio da escrita, ele tinha um domínio sobre a vida. Então ele era um ótimo negociante. Ele era aquela pessoa que empreendedor, sabe? Conseguia fazer as coisas. Então ele saiu de um lugar em que ele colhia café para um lugar em que ele tinha várias casas. E ao final da vida, meu avô tinha 15 casas próprias que ele alugava para as pessoas que iam trabalhar lá. Principalmente cortadores de cana, enfim. Então, meu avô também é essa figura, né? E essa figura que não tem um domínio da escrita, mas tem um domínio sobre a vida. Então, ao longo da existência da humanidade, a gente vai ter civilizações se construindo na escrita, em diferentes lugares, de diferentes formas, de diferentes maneiras, mas ao mesmo tempo a gente entende que há a presença de uma figura que tem um conhecimento, uma sabedoria que não está sistematizada pela escrita, mas que é um conhecimento intrínseco sobre a realidade, sobre a dinâmica da realidade. E muitas vezes a pessoa que não tem esse domínio consegue ter uma percepção da vida maior que quem tem domínio da escrita. Por que eu trouxe todo esse cenário para vocês? Porque a nossa sociedade ocidental, ela quer dividir escrita e oralidade. Então, por exemplo, se eu sou um bom contador de história, eu não vou saber escrever. Ou se eu escrevo muito bem, eu não vou saber falar. A gente tem uma dicotomia, uma guerra entre o que é escrito e o que é falado. E tem aqueles que consideram que não sabem nem falar nem escrever direito. O que eu quero dizer é que para nossa civilização hoje, poder, por exemplo, gravar um vídeo como esse, fazer um mapa mental, fazer um resumo, fazer uma redação, é fichinha diante de toda a trajetória da humanidade, que teve que produzir a própria língua, produzir a própria escrita, combinar certas palavras, produzir som. Você entende que fazer 30 linhas de uma redação não é nada perante, por exemplo, os contadores de história, ou os xamãs, ou as bruxas, ou as curandeiras, que provavelmente passaram por muitas situações práticas que fizeram a digestão daquela experiência para que isso se traduzisse em sabedoria e conhecimento? Então, fazer uma redação de 30 linhas não é nada perante a força da humanidade no seu processo de produção de conhecimento, sabe? Então, às vezes a gente acha que escrever uma redação é uma missão impossível, sendo que pessoas lá atrás, com muito menos recursos, fizeram muito mais que a gente. Produziram muito mais valor do que a gente tem feito. Então, muita gente fala, nossa, é muito difícil passar em um concurso. Será que difícil não é produzir uma língua própria? Ou, dependendo do contexto, ter a sua língua arrancada de você. E aí, voltando ali para o contexto histórico da colonização, como a gente vai ter o cruzamento de muitas línguas no nosso Brasil colônia, que principalmente línguas indígenas, línguas de comunidades africanas escravizadas e a língua dos portugueses, a gente vai ter um cruzamento, há também um silenciamento dessas línguas, dessas comunidades escravizadas. Então, se a gente tem a língua portuguesa hoje como língua oficial, é porque houve ali um apagamento, um silenciamento de certas línguas. Então, imagina as comunidades que tiveram suas línguas proibidas, que isso aconteceu no Brasil, né? Durante um período do governo português, as línguas autóctones, as línguas tradicionais, elas não podiam ser faladas. Então, nos espaços oficiais era somente a língua portuguesa, porque uma forma também de dominação é você dominar o outro também na própria língua. Fazer com que o outro aprenda a sua língua, né? Ao invés de você deixar o outro vivenciar a sua própria existência, a sua própria língua. Então, olha tudo que a humanidade passou para que a gente tivesse que fazer uma redação de 30 linhas num concurso. Aí, quando a gente olha para esse contexto nosso hoje, né? Eu sou servidora pública, mas
como concurseiros, a gente vê a grandeza que são as civilizações e que é a humanidade, que você fala 30 linhas não é nada. Diante de comunidades inteiras que ou foram dizimadas, massacradas, silenciadas, ou comunidades que tiveram que produzir a própria língua. Então, o que é uma redação de 30 linhas? Não é nada perante a força da humanidade. Ai, professor, é muito fácil falar. Ai, lindo, tá, mas na hora eu travo. A gente tem que entender justamente a força dessa língua e o seu contexto histórico para que a gente veja que talvez a gente está colocando empecilhos, né, em relação à escrita. Eu sei que muitos de vocês vão ter esse trauma com a escrita muito por conta da infância, por conta de críticas dos pais, críticas dos professores. Então, aquele professorzinho de português lá do primário que fazia ditado, você escrevia a palavra errada e aí ele, né, regaçava com sua cara. Ou seu pai e sua mãe que criticavam você, ou mais, seu pai e sua mãe nem sabiam escrever e você é a primeira pessoa da família que talvez tenha acesso à escrita, passou numa faculdade. Eu me lembro até de um aluno meu que ele passou na Federal, na UFMT, eu acho que para Ciências Contábeis e Administração, não lembro. E ele falou pra mim, professor, eu sou o primeiro a entrar na faculdade. Quando eu passei na faculdade, eu falei pro meu pai. E meu pai sempre foi, enfim, um trabalhador braçal. E o pai dele falou, ah, legal, mas eu tenho que pagar alguma coisa? O pai dele nem sabia o que era uma faculdade federal. O que eu quero dizer é que a responsabilidade de fazer 30 linhas pode parecer pesada, pode parecer difícil. E eu sei que a gente tem traumas que a gente carrega desde a infância. Aqueles traumas da professorinha, do pai, da mãe, mas tá na hora da gente se olhar enquanto adulto, se enxergar enquanto adulto, ter maturidade e falar assim, eu largo isso com as outras pessoas. Então, críticas da professorinha, eu deixo com a professorinha. Críticas do pai e mãe, eu deixo com meus pais. Eu vejo a grandeza que é a escrita e o lugar da escrita e o que ela pode me proporcionar, o que ela pode me possibilitar. E eu vou aprender uma estratégia para escrever as 30 linhas. Porque o que são 30 linhas diante de um abecedário, diante de um conjunto de palavras escritas pela humanidade, produzidas pela humanidade? Não é nada. Então, você não pode mais fugir de edital que tem redação. Não dá mais para você ficar se escondendo em concurso amplo que tem 30 questões objetivas, jurando que você vai passar. Porque a concorrência é pesadíssima. Muita gente fica empatada em primeiro lugar, então sai aquelas 30 pessoas empatadas em primeiro lugar, aí tem que ir lá ver a característica que vai ter desempate, então, tempo de serviço ou idade. Pra que sofrer tanto se a gente pode simplesmente produzir um texto, ter uma certa estratégia, uma certa metodologia e fazer as 30 linhas? Então, é reconhecer a grandeza da humanidade, a força do nosso povo de produzir a nossa própria língua, reconhecer essa força e falar assim, eu dou conta, é possível. E aí, se a gente tá falando de redação especificamente para concurso, Enem, vestibulares, você tem que entender que você não vai chegar lá e escrever qualquer coisa. Eu vou escrever o que eu penso. Não, você vai já chegar lá preparado, com uma estratégia específica. Você não tá produzindo um poema que vem das suas ideias próprias, dos seus sentimentos, da sua subjetividade. Não. Você vai escrever algo pra banca. A banca tem critério de avaliação. Então, quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar uma coisa, assim, básica, pra você só entender a metáfora disso aqui. Supondo que eu tenho tenho um concurso de culinária. E aí eu tenho por exemplo, um cardápio específico que é tortas. Então, a gente tem jurados que vão avaliar tortas. Existem certas regras. A primeira regra é que as tortas serão salgadas. Não pode ser torta doce. Segunda coisa, as tortas têm que estar numa forma redonda. Terceiro aspecto, o aspecto estético da torta. Um outro critério de avaliação da banca é que vai ser a textura e o sabor. Esses são os critérios. Para que eu vou entregar uma torta doce? Uma torta quadrada, se eu sei que a regra é torta salgada, redonda, estética, sabor e textura. Você tá entendendo? Redação é a mesma coisa. Eu vou entregar aquilo que a banca quer. Então, para eu produzir escrita, produzir 30 linhas, eu vejo o que a banca quer, entrego o que a banca quer. Não são as minhas ideias próprias. Se for ideia própria, eu faço um diário. Escrevo, chego no final do dia, escrevo. Você vai fazer um texto para aquela banca. Por isso a importância de conhecer essa banca. Por isso a importância de ler outras redações. Ou de ter um e-book de modelo de redação. Ou um livro de modelos de redação que seja específico. Não diquinha do Google que você joga lá, dicas de redação. Tá, redação pra quê? O Google tem 1 milhão de possibilidades de redação. Então isso não vai te ajudar, não te subsidia para você fazer uma redação que aprova.
Então é muito importante que você entenda o que a banca quer e aí você entrega o texto exatamente nos modelos que a banca deseja e que ela vai te avaliar. Então, quando a gente olha pra isso, você fala assim, cara, que fácil fazer redação, porque é só atingir o que a banca quer. Se eu entendo o que a banca quer, eu consigo produzir uma técnica de acordo com aquela banca, eu consigo aprovação. Então, tanta gente suou pra produzir a nossa língua, pra produzir a escrita. Como é que você vai ficar de fora disso, de fora do seu sonho, por conta de 30 linhas? Ah, gente, vocês não têm noção de quantas mensagens eu recebo falando, professora, eu não vou me inscrever nesse concurso que tem redação. Você vai deixar o seu sonho por conta de 30 linhas? Você não pode fazer isso com você. É muita falta de amor próprio você não realizar o seu sonho por conta da escrita. Porque a escrita, ela é mágica. Ela vai te colocar em lugares que quem não domina isso não vai conseguir estar.